Olá, hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais e dos pronomes objetos. Nesta aula nós iremos falar desses dois elementos, desses dois temas, e nesta aula também teremos a comparação entre esses dois elementos, esses dois temas, quis dizer, pois apresentam muita semelhança e são temas que complementam um ao outro. Vou começar aqui por introduzir alguns temas, quis dizer, alguns termos que são indispensáveis para a compreensão deste tema que será aqui abordado. Primeiro vou trazer a definição daquilo que são verbos. Verbos são palavras que nós usamos para falar de ações, estados ou eventos. Por exemplo, verbo fazer descreve uma ação, quer dizer. Verbo acontecer descreve um evento. Verbo estragar descreve uma ação. E por aí em diante. Eu trouxe uma aula sobre verbos. Quem não tiver compreendido, quem não tiver uma percepção boa acerca dos verbos, é só consultar a aula sobre os verbos. E outro assunto muito importante, outro termo que vamos usar aqui durante a nossa abordagem, tem a ver com a fala indireta. Fala indireta ou discurso indireto. Quando me refiro a discurso indireto ou fala indireta, me refiro ao discurso em que primeiro nos referimos ao sujeito que sofre uma certa ação e de seguida nos referimos ao sujeito que protagoniza essa tal ação. Por exemplo, o João foi batido pela Joana. Neste caso, o João é o sujeito que sofre a ação e a Joana é quem protagoniza a ação. Agora, quando me refiro à fala direta, me refiro à situação em que nós primeiro temos o sujeito que protagoniza a ação e de seguida temos o sujeito que sofre a ação. Por exemplo, o João ligou a Joana. Então, o João é quem protagoniza a ação e a Joana é quem sofre essa ação. Vamos começar agora pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são palavras que nós usamos para nos referir ao sujeito que pratica a ação do verbo, neste caso, ou o estado ou evento que o verbo se refere, que apresenta o estado ou evento que o verbo se refere. Então, os pronomes pessoais são palavras, quer dizer, que são usadas para se referir ao sujeito de uma frase, ou seja, o sujeito que pratica a ação do verbo, ou também para se referir ao sujeito que se refere ao estado ou evento que o verbo descreve. Como nós bem sabemos, nós temos nas frases, geralmente, quando nós criamos, nós colocamos lá os pronomes pessoais. E aqui à direita eu trouxe a tabela. Por um lado, à esquerda, temos os pronomes pessoais em inglês e à direita temos os pronomes pessoais em português. Ou seja, à esquerda temos em inglês e à direita temos uma tradução em português. Temos o I, que significa eu. Temos o you, que significa você, vocês ou tu. Temos o she, que significa ela. Temos o he, que significa ele. Temos o it, que pode significar ela ou ele ou isto. E é somente usado para objetos, coisas, situações, etc. Temos o we, que significa nós. Temos o they, que significa eles ou elas.
Vamos ver aqui alguns exemplos de frases com pronomes pessoais. I am tall. Neste caso, o I é o pronome pessoal, que significa eu. I am tall é traduzido como eu sou alto. You are here. Tu estás aqui. Aqui o pronome pessoal é o you. Temos o they are well. Aqui como pronome pessoal temos o they, que significa eles ou elas. E traduzida a frase, eles estão bem. Eles ou elas estão bem. Outra frase, he is sick, que traduzido, ele está doente. Neste caso, o pronome é he, que significa ele. She is amazing. Ela é maravilhosa. Como pronome temos o she. Temos também a seguinte frase, we are here, que traduzida, nós estamos aqui. Neste caso, o pronome pessoal é o we. Vamos agora passar para os pronomes objetos. Os pronomes objetos, para este caso, são as palavras que nós usamos para nos referir ao sujeito que sofre uma ação, ao sujeito sobre o qual a ação ou estado do evento que o verbo se refere recai. Temos, por exemplo, me, que significa me, ou a mim, ou me. Temos o you, que significa ti, a você, você. Temos him, que significa a ele ou ele. Temos o her, que significa a ela ou ela. Temos o it é usado para identificar o sujeito, mas neste caso o sujeito sobre o qual recai a ação e geralmente não tem uma tradução direta. Dependendo do contexto, pode ter uma tradução ou outra. Temos o us, que significa a nós ou nós. Temos o them, que significa a eles, a elas, eles ou elas. Então aqui nós estamos a nos referir ao sujeito sobre o qual recai uma ação. Por exemplo, se eu digo eu vou ligar a quem? Ligar a quem? A um certo sujeito. A ação de ligar recai a um certo sujeito. Por exemplo, pode dizer ligar ao João. Ou ligar a mim. Ligar para ti ou a ti. Ligar a ele. Por exemplo, seria I will call him. Neste caso, vou ligar para ele. Então, daí, por isso que nós temos esses pronomes para serem usados geralmente depois do verbo. Vamos agora ver alguns exemplos com pronomes, exemplos de frases com pronomes objetos. I call him every day. I call him every day. Traduzido, eu ligo a ele todos os dias. Outro exemplo, she told them to stay. Ela disse a eles ou elas para ficarem. Outro exemplo, I saw you there. Traduzido, eu te vi lá. Outro exemplo, Junior took her to a bar. Traduzido, Junior levou a ela ou ela para o bar. Para um bar, quer dizer. She saw us there. Traduzido, ela viu a nós, ouviu-nos lá. Então, marcado a laranja, nós temos os pronomes objetos. Temos o him, que significa a ele, ou a ele, quer dizer, ou ele. Temos o them, que significa a eles ou elas. Temos o you, que significa você, o tu. Temos o her, que significa ela. E temos o us, que significa nós. Vejamos agora as diferenças entre pronomes pessoais e pronomes objetos. O pronome pessoal ele é geralmente usado no início da frase.
e muitas vezes antes do verbo, e ele geralmente encontra-se lado a lado, estando o pronome pessoal à esquerda em relação ao verbo e o verbo à direita em relação ao pronome pessoal. Por exemplo, na primeira frase, I saw him. Percebam que à esquerda, antes do saw, nós temos o pronome I. Percebam que à esquerda nós temos o pronome pessoal, neste caso, e de seguida à direita nós temos o verbo. Então, geralmente, os pronomes pessoais seguem essa estrutura. Eles têm o pronome pessoal à esquerda e de seguida tem o verbo. Vamos ver a outra frase abaixo. They spoke to him. Neste caso, nós temos o pronome pessoal no início da frase, que significa they, e depois do they nós temos o verbo à direita. Então, geralmente, as palavras seguem essa estrutura quando está-se a falar de discurso direto. Então, geralmente, no discurso direto, as frases seguem essa estrutura. Agora, quando se refere ao discurso indireto, elas já não seguem essa estrutura. Por exemplo, tenho aqui uma exceção. To him they spoke. Percebemos que o they não está no início da frase. O they está neste caso, está correto no sentido de estar. Quer dizer, está correto na frase, mas o que acontece é que aqui nós temos um discurso indireto. Por termos um discurso indireto, o they não está no início da frase. E o him encontra-se quase no início da frase. To him they spoke, que significa a ele, eles ou elas falaram. Agora vamos continuar com as diferenças entre pronomes pessoais e objetos. Agora nós vamos falar de pronome objeto. Quanto ao pronome objeto, ele é geralmente usado no final da frase e vem na maioria das vezes à direita em relação ao verbo e muitas vezes lado a lado com o verbo. Conforme podemos ver que aqui neste caso, I call them. Percebe-se que o them é um pronome objeto que se encontra à direita do verbo call. Então, geralmente, os pronomes objetos se encontram sempre à direita em relação ao verbo. À direita em relação ao verbo. É por isso que temos o verbo call e de seguida temos o them à direita. Agora vejamos um outro exemplo. I talk, quer dizer, I talk to him. Que traduzido, eu falo com ele. Eu falo com ele. Novamente temos o mesmo padrão a se repetir. Temos o talk, que é um verbo que está à esquerda. E de seguida temos o him, que é um pronome objeto que se encontra à direita. Agora vamos ver as exceções. Quanto às exceções, as exceções têm a ver com o discurso indireto, novamente. Por exemplo, poderia-se dizer to him I talk. Percebe-se aqui que o him já está quase no início da frase e se encontra também antes do verbo. Mas geralmente o que acontece? Quando temos um discurso direto, o verbo encontra-se à esquerda em relação ao pronome objeto e o pronome objeto encontra-se à direita em relação ao verbo. Agora vamos falar de alguns erros comuns. Está errado dizer I called she. O que acontece? Nesse lugar, ao invés de colocarmos um pronome pessoal, temos que colocar um pronome objeto. Como dito anteriormente, os pronomes objetos eles geralmente encontram-se no final da frase. Então é por isso que a forma correta seria I called her, ou seja, eu liguei para ela.
eu liguei a ela, ok? Outro exemplo que temos, he saw he, está errado. Novamente a mesma regra. Os pronomes objetos é que são colocados depois do verbo. Por isso que a maneira certa seria he saw him, que significa ele viu a ele. Okay? Outro exemplo, him called he. Aqui está errado porque o pronome objeto ele geralmente não vem antes do verbo, a não ser que seja de discurso indireto. Neste caso não faz nenhum sentido. Him called he. Está errado. Então ali no lugar de he devia-se colocar him. Então estaria correto dizer he called him. Agora vamos para outro exemplo. They called I. Está errado. O pronome pessoal não se encontra geralmente depois do verbo e geralmente não se encontra no final da frase. Por isso que devia ser they caught me. Tem o mesmo significado. Eles me apanharam. Então, é tudo por hoje.